Olá, Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Márcia? tô te ouvindo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Já tem alguém por aí? Ou só estamos nós? Nossa, olha que bonitinho. Eu não tinha visto que tem isso, não. Ó, É. Ih, já vai ter uma distração. Muito enquanto o bom. povo. Olha, gente, não precisa nem se maquiar, olha isso. Pois é, verdade. Ficou lindo, muito legal. Não sabia que tinha também. Eu não sabia que tinha isso, não. Adorei. Ah, gostei desse daqui, ó. Fiquei mais jovem. Eu vou ficar no meu natural, né? Vou ficar no meu natural. Ah, bom que eu tô conseguindo ver aqui. Oi, gente, tô vendo aí quem tá Boa entrando. Oi, noite. Alessandra. Olha, o pessoal já chegando. Boa noite. Boa noite, gente. Muito bom. A gente vai, bom, tudo funcionando, né? Sempre bom testar antes da live começar. Que bom. É, tá um pouquinho mais aqui. Eu achei que eu fosse precisar do computador ali para olhar, mas eu tô vendo aqui as pessoas entrando. Vamos esperar mais um pouquinho, porque a gente está entrando mais cedo. A gente entrou um pouquinho mais cedo, né? 7 horas Sim, agora. ok. Vamos aguardando então um pouquinho. Depois essa live vai ficar gravada, né? Quem quiser assistir depois, pode Vai. assistir. Porque você quer um horário, né? Dia de semana, horário o pessoal chega do trabalho, mas não tem problema. A live fica gravada no IGTV. E quem quiser acessar, quem gostar também pode indicar, olha, a live foi super legal. Vai lá, acessa, né? Dos profissionais super bacanas. Então, fica aí gravado, tá, gente? Isso mesmo. Boa noite, boa noite. Oi, Roberto Beto. Olá, Roberto. É, ele foi meu aluno. Alcione. Ah, é? Bacana. Jucimara. Oi, Ju. Ju tá aí também. Muito bom. Hum, muito bacana. Renata. Oi, Rê. Oi, Renata. Essa é minha nora. Já fiquei íntima. Já falei Rê. Renatinha linda. Tão linda. Meu filho Baixar um está vendo pouquinho. também, Renata? Você? Pronto, melhorou minha câmera. Para relaxar um pouquinho. Bom, Vamos começar então? vamos, né? Vamos Vai também ser pegar fiel ao água. nosso horário marcado para as pessoas que chegaram. Eu sempre É, penso assim, tá né? certo. Uhum. As pessoas que Bom, foram aí gente, boa noite a pontuais. todos. Eu sou Márcia Lira, sou neuropsicopedagoga clínica, mediadora do PEI, que é o Programa de Estimulação Cognitiva, e fundadora da UP Neuropsicopedagogia aqui em Brasília. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os prejuízos, né, que essa pandemia tem trazido, principalmente para as crianças na fase de alfabetização, mas também vamos fazer uma relação, né, entre a psicomotricidade e a aprendizagem, tá bom? Então, bem, gente, é importante ressaltar que o desenvolvimento psicomotor deve ser algo permanente de investigação por parte tanto dos profissionais de saúde como dos profissionais da educação, porque as pesquisas apontam, entre outros problemas, a relação entre dificuldades de aprendizagem e problemas psicomotores. Por isso, nós convidamos a psicomotricista e mediadora do PEI também, do Programa de Estimulação Cognitiva, Vânia Araújo. Obrigada por aceitar o convite. Vânia, boa noite. Ah, boa noite, Márcia. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão relevante, né? E
Boa noite para todo mundo que está, para as pessoas que estão aí entrando, para as pessoas que estão aqui com a gente. Boa noite para todos. Eu sou a Vânia Araújo, sou psicomotricista, mediadora do PEI, né, do Programa de Estimulação Cognitiva, como a Márcia. Sou pedagoga e fundadora da Clínica Psicomotora Vânia Araújo, aqui em São Paulo. Estou bem feliz. Então, Vânia, a educação infantil é um período em que se desenvolvem muitas habilidades psicomotoras, né? Por meio de exercícios que envolvam todo o corpo, desenvolve-se a lateralidade, a orientação da criança em relação ao mundo exterior, incluindo o outro, né? E em relação a ela mesma, tem a questão da orientação espacial, lateral. Os educadores experientes da pré-escola, eles conhecem bem esses marcos do desenvolvimento, já que a escola acaba sendo um laboratório natural que possibilita a comparação entre crianças da mesma faixa etária. Com as aulas online, acreditamos que isso não tem sido permitido, né? Nem esse olhar mais minucioso por parte do professor e nem o desenvolvimento pleno dessas habilidades que são tão importantes. Como você vê essa situação? A gente tem alguns, né, educadores aqui conosco, é uma situação realmente complicada, né? O desenvolvimento, ele é global, ele não é fragmentado, né? As aulas online, elas fragmentam, né, a observação do educador, né? Ela é limitada, porque ele não está vendo aí o seu aluno de uma forma global. Ele não está vendo o corpo, como ele está se movimentando, qual é a postura que ele tem, como ele está desenvolvendo a atividade. E sabemos, né, que a aprendizagem ela é vivenciada pelo corpo, Márcia. Nesse contexto aí, de falta de estímulos, as crianças elas estão propensas, né, a desenvolver déficits, principalmente nas áreas de base psicomotoras, né, de tonicidade, equilibração, né, lateralização, noção do corpo, estruturação espaço-temporal, apraxia global, né, que tem que ter toda aquela movimentação do todo, e a apraxia fina, que é, né, a perícia manual. A movimentação corporal, ela está limitada nessa condição, né, do ensino híbrido. É fato, né, essa realidade, ela gera preocupação, né, pois é o início do processo de aprendizagem assistemática e sistemática, né, quando se fala em alfabetização, né, a postura do estudante ali num processo distanciado do espaço que deveria estar ali proporcionando todas essas etapas, né. As instituições de ensino, ela tem essa responsabilidade, né, por grande parte desses estímulos e também pelo estímulo social, que é um outro aspecto que tem sido um complicador, eu diria, né? As crianças afastadas desse ambiente social, né? Porque quando as crianças saem, né, da casa, o primeiro ambiente que elas vão ali se relacionar é o ambiente da escola, né? É o ambiente social da escola. Então tem ainda essa outra questão que eu escuto muito as mães falarem sobre como está sendo esse processo em casa e não está sendo fácil, né? E com falta dessa eficiência nos processos educacionais, aí surge a necessidade mesmo de atendimentos mais especializados, como a terapia psicomotora, a estimulação cognitiva, né, o programa, né, que pode ser aplicado aí desenvolvendo 28 funções cognitivas, né, esses movimentos, estimulando a criança para que ela desenvolva, né, o seu freio inibitório, a orientação espacial e temporal eficiente, né, então entre outros, né, que são vários outros movimentos. E aí seja feita aí uma prevenção desses déficits de aprendizagem, né, Márcia? Porque a prevenção é o que é o objetivo. Se você vê a dificuldade, você consegue ali, de uma certa forma, antecipar o problema e sanar ainda dentro da etapa, né? Essa é uma dificuldade que eu acredito que todos os educadores estejam aí passando, né? De avaliar. Como avaliar? Se eu não tenho ali, né, o meu aluno presencial. Eu acho que Aliás, a intervenção, ela é orientada, né, pelos estudiosos e se procure antes, né, que ela deve ser iniciada antes mesmo de um diagnóstico, justamente para a criança não perder o tempo dela, né, por causa da plasticidade cerebral. Com certeza. Né? Vânia, a grande maioria das crianças com dificuldades de aprendizagem apresentam um perfil psicomotor dispráxico, com movimentos dismétricos, rígidos ou descontrolados, havendo desorganização na sequência espaço-temporal. Essa desorganização poderá ocasionar dificuldades de aprendizagem
envolvendo os aspectos grafomotores. Porém, a falta de estimulação dessas habilidades durante a educação infantil também pode ter como consequência dificuldades durante o processo de alfabetização formal, né? Como é o processo da aquisição de preensão? Bom, quando a gente fala da apreensão, né, desse processo de aquisição de preensão, Márcia, antes eu preciso falar um pouquinho da importância da estimulação da exploração, né? As crianças, como eu te falei, elas vêm aí em etapas se desenvolvendo, tem várias etapas anteriores, né? Então, através dos recortes aí, né, dos receptores sensoriais, dessa estimulação, né, dos sentidos, a criança vai aí explorando e vai aí percebendo e compreendendo melhor o ambiente. E aí, assim, a gente vai estimulando também os impulsos, né, que são interpretados aí pelo nosso sistema nervoso e já aí fazendo uma estimulação cognitiva também, né? Outro aspecto importante que a gente precisa falar, que tem que ficar claro, é do respeito à importância do nível do amadurecimento neuropsicológico, porque a criança, né, ela tem as etapas motoras também globais específicas para serem desenvolvidas de forma equilibrada com o cognitivo, né? Cada fase é uma etapa que deve ser respeitada. Então, às vezes, a estimulação exagerada ou então a falta de estimulação atrapalham os processos, né? E quando a gente fala de preensão, tem também etapas, né? A gente tem a etapa de um aninho a 1 ano e 5 meses, em que a criança segura aí um objeto, um material com movimento, né, de garra. E aí depois até posso pegar um lápis que eu falei que eu ia pegar. Um movimento de garra, né? Segura aqui o movimento de garra. Passado aí, né, de 2 a 3 anos, essa criança segura com todos os dedos, com um indicador aqui, né? Já mais flexionado. E aí, com 4 a 7 anos, essa criança segura na posição trípode, né? Aliás, não, ela segura com os 4 dedos, de 3 a 3 anos e meio, ela segura com 4 dedos, assim, ó. De 4 a 7 anos, ela passa para essa posição aqui, ó, trípode, que também é chamada de transitória, né? Ela é uma fase transitória para divisão da linha mediana, onde você tem aí a posição que, como a gente vai falar, é a posição que deveria ser esperada, né? Eu não falo correta, mas a esperada, porque tem muitas pessoas adultas que ainda seguram o lápis na posição transitória, trípode, e falar, olha, eu me sinto muito bem assim, tá tudo bem. Então, por que aconteceu isso? Porque essa pessoa, ela automatizou, né? Ela automatizou esse movimento e foi fazendo as adequações corporais para manter esse movimento. Por isso, a gente fala novamente da necessidade de fazer ali a verificação, né? E aí fazer uma regulação, uma reeducação do movimento na fase certa, para depois não ter que passar por essa situação de ter que reeducar o movimento. E aí é um outro processo, né? Porque você trabalha contra algo que você já automatizou, um movimento já automatizado. Então, tem aí a divisão da linha mediana que você faz quando... Eu sempre conto uma historinha, vou contar rápido aqui, né? Parece que contava uma historinha quando eu ia falar sobre esse assunto para uma criança. Que você pode aí ter 2 passarinhos voando e pousavam num galho, e você tinha um irmão muito curioso que gostava de ouvir a conversa e pousava no galho embaixo. Então, você tinha aqui, ó, a divisão da linha mediana. Essa criança está com um trabalho organizado. E muitas crianças de 4 anos já tem aí uma organização. Por quê? Porque vem com as etapas todas cumpridas e chega no infantil 4, já com a linha mediana dividida, com esse movimento harmonioso e fluido na hora do desenho e consegue aí aproveitar as atividades e com mais capricho, e decora mais, aquela criança que fica mais tempo no desenho, que tem mais prazer durante a atividade. Então, nesses momentos, eu acho que a gente tem que pensar sobre a importância da mediação no momento e na etapa correta, né? Se você não consegue, se isso não acontece, o que vai acontecer? A criança tem uma dificuldade de fazer o giro quando está segurando o lápis na posição que não é a posição adequada. Então, e ele também é aquela criança que ultrapassa sempre a linha, porque ele não tem a visibilidade do traço. Então, a gente sempre está reforçando que o bacana é fazer a verificação e a correção na fase certa. Eu acho que isso que você falou é muito importante, eu até anotei aqui para não esquecer, né? Porque a qualidade da intervenção, a qualidade do estímulo é mais importante do que a quantidade,
né? Sim, Porque tem que ter, assim, o período certo e o que você vai estimular, o que você está querendo estimular. Porque a gente tem que respeitar os marcos do desenvolvimento, né? é E verdade. outra coisa que você falou sobre a questão da aprendizagem, tem um livro muito bom que eu não estou lembrando, O Cérebro que se Transforma, do Deutsch. Não sei se você já leu. Ele fala sobre isso, que desaprender é mais difícil do que aprender. Então, depois que você aprendeu, para você desaprender aquilo que você É. aprendeu e automatizou, é muito mais difícil, né? É verdade, mas e outra coisa que eu até não citei é a organização postural desses momentos, porque quando você tem aí a questão da apreensão e a questão desse movimento fluido de escrita, né, já passando mais para a alfabetização, você precisa pensar na postura dessa criança ou dessa pessoa que está sendo reeducada, enfim, é importante que o eixo corporal dela esteja centrado, que ela tenha toda uma postura de posição de braço, que seus pés estejam no chão, ou apoiados sobre alguma superfície que deem ali o contato, para que ela tenha o tônus adequado, a tonicidade adequada, para que ela consiga, né, ter a apreensão, né, ela tem ter a pressão, né, sobre essa apreensão adequada na hora do traço, da escrita. Então, todo esse processo é global. Não é não é a taxia específica. Se você não tiver totalmente organizado, aí de alguma forma você tem que voltar nas etapas passadas para regular, porque algum atraso aí tem aberto, né? É importante a gente Lembrando frisar que as isso. crianças não são alfabetizadas, né? Aos 4 anos, que elas não têm maturidade cognitiva para isso. Mas o processo já pode ser iniciado, o processo, né? Que vai facilitar Isso. quando ela chegar no período da alfabetização formal. Nessa fase, Má, a gente está aí trabalhando toda essa base que é super importante da psicomotricidade, que é a tonicidade, que é uma das bases Exatamente. que são muito importantes para o desenvolvimento, assim, tem extrema relevância, pois ela indica essa elasticidade do tônus muscular e tem um papel fundamental no desenvolvimento motor, pois ela garante a mobilidade, ela também fica ali como um papel fundamental para a postura, para as mímicas, para a expressão. Então, se você passa por essa etapa, e não faz esse trabalho, e não tem esse trabalho, tem a consequência de na alfabetização você ter uma questão para regular, entende? Então, Exatamente. é processo. Por mais que a alfabetização seja aí realizada, a gente sabe os fechos todos neuronais de 7 a 8 anos de idade, enfim, a gente tem aí um processo acontecendo desde os primeiros anos lá na educação infantil, certo? Então, a Ildeni está aqui perguntando, então a mobília das escolas precisam estar adequadas para as crianças, é isso? Qual é o nome dela mesmo? Ildeni. Com certeza, Inclusive, com certeza. com certeza Precisa. precisa ter um olhar para isso sim. Eu não digo a mobília, né? Normalmente, quando as escolas pensam e dividem os grupos, né, específicos infantil 1, infantil 2, infantil 3, infantil 4, eles já têm essa preocupação em ter as carteiras e as cadeiras adequadas, mais ou menos, né, a essa estatura das crianças. Mas Eu imagino que ela esteja falando sobre isso mesmo, a cadeira e a carteira, sim, né? A sim. mesa. Sim, sim, com certeza. Agora, a professora, o profissional, também tem que atentar a isso. E se há aí uma criança que tem, né, porque nem não existe aí a criança que é padrão e, enfim, vai estar com altura e em determinado ciclo, você tem que observar. É um papel do professor. Então, você tem que colocar ali, olha, pega a lista, acha ali algum suporte seu, e coloca embaixo do pé da criança. Antigamente tinha muitas listas, né, gente? Vocês colocavam a lista embaixo do pé. Eu, no consultório, eu tenho aí um objeto que é adequado para isso, um material adequado para isso, que é de madeira, que tem uma borracha para a criança não escorregar Como o se fosse um pé. banquinho, Como se fosse né? um banquinho, exatamente. Me fugiu o nome agora, perdão. Mas se você for agora nas papelarias e até grandes lojas, você encontra já esse material pronto. Você compra e já tem, já é um material pedagógico que você pode comprar. Então, a outra é verdade. A realidade é outra, É infelizmente. verdade, E tem o ideal e o real. Né? A gente está passando para vocês aí o que é o ideal, né? Para a gente ter o conhecimento que é importante. Agora, o real, realmente eu concordo com você, amiga.
tem esse lado, né? Que não é fácil, não, eu sei. Mas a gente precisa conhecer, né? Precisa saber A que gente precisa pelo menos saber o que é o certo, né? para poder ajudar, não é Vamos, verdade? Hum, é. fala. Vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento da noção espacial gráfica, que pode nos fornecer dados relevantes, não é? Quais são os aspectos mais importantes a serem observados? Então, são muito importantes, com certeza. A gente está falando aí de uma dominância lateral, de uma dominância que a criança vai também perceber numa determinada etapa do seu desenvolvimento, né? Que vai ser perceptível aos olhos também de quem estiver aí avaliando. São aspectos muito relevantes para a observação, né? Existem aí formas, né, e dados que você pode se ater para poder entender melhor isso. Então, os destros, eles iniciam geralmente escrevendo ou desenhando no lado esquerdo da folha, né? Pode ser em cima, pode ser embaixo, no início, não é uma questão. Mas eles costumam desenhar da esquerda para a direita, como é a escrita. E, né, os canhotos fazem o inverso. A gente tem também aí o ambidestro, que às vezes dá aí os seus indícios, né? Faz aqui uma casa, uma chaminé para um lado, uma fumaça para o outro lado. Então a gente vai percebendo ali o que tem aí o ambidestro, né? Então tem todo esse processo, né? São sinais diferentes que a gente tem um papel aí importante de avaliar e a criança vai dando sinal durante o processo, que é, mais uma vez eu digo, né, muito difícil para quem está trabalhando com crianças pequenas, tá aí fazendo um trabalho, né, com as aulas online, ter todo esse processo, perceber todas essas variações, né, não tem como olhar, observar, né. Tem também outras, como uma boa proporcionalidade do desenho, a simetria, figuras ou traços, né, que às vezes ou muito pequenos ou muito exagerados, então você vai percebendo, né. Outra habilidade que a gente tem que falar muito é a coordenação visomotora, que é muito importante, aí indica, né, já um desenvolvimento aí neurológico, de controle, né, dessa verificação óculo-manual, que a gente fala visomotora, né, e que são padrões bem verificáveis, e para simbolizar assim, graficamente, né, requer a concordância dos olhos. Entre 7 e 10 anos de idade, a criança já tem que estar aí com esses aspectos bem fechados e bem resolvidos. Então, vale aí também essa dica para os profissionais observarem como é que as crianças estão em relação a essas habilidades, né? A função visomotora, ela permite essa perícia, né? Essa análise das habilidades aí mais refinadas, né? Eu diria, mais finas. Escrever, como a gente já falou, é um processo muito complexo. Então, vem aí, gradativamente, as crianças vão alcançando aí essas habilidades para conseguir ter uma fluência numa escrita eu diria, com um bom ajuste, né, global no todo, né? É importante a gente sempre já falar desse processo, né, de ajustes tônicos constantes, né? Não é que existe ali, tem um ajuste que vai acontecendo conforme os desafios que as crianças vão encontrando, né? Então tem aí o papel que deve ter sempre ter a linha, né, inferior alinhada ao tronco da criança, né, no sentido lateral, para que a criança tenha aí uma facilidade, né, porque o mau posicionamento, ele impede a relação espacial da criança na hora da escrita. Então, tudo isso tem que ficar muito, muito atento para quem está realmente trabalhando presencialmente, né, porque agora a gente está falando dessa relação, né, à distância, que é muito difícil. A postura do controle tônico, novamente a gente fala, então assim, novamente esse traço, como a criança vai frear na hora de um movimento, e aí vem já a letra cursiva que a gente tem que começar a pensar, porque a letra cursiva é um freio, né? Que você faz em cada movimento da letra, então assim, a criança tem que estar com um freio muito, muito equilibrado, muito constante, então assim, ele vai, freia, ele volta, então assim, ele tem que estar interiorizado, isso tem que ter sido trabalhado, tem que ter sido praticado, tem que ter tido atividades para que a criança consiga desenvolver essa tonicidade, essa percepção, esse freio. Todas essas questões motoras estão aí como atividades para desenvolver habilidades na educação infantil, até chegarmos à alfabetização, não é mesmo? É verdade. E ainda tem aquele estigma, por exemplo, você está falando da lateralidade, da questão do canhoto, né?
do sinistro, que muitas Sim, pessoas ainda acham que, né, tem aquele estigma de que isso é errado, e aí ficam tentando. E a gente não sabe sim. como está em casa isso, né? Professores É, sabem que isso é errado, né? Você não pode é uma dar. dica, né? Uma dica que nós psicomotricistas sempre falamos é: não coloque na mão da criança a tesoura, o lápis ou qualquer objeto. Deixe, principalmente na escola, né? Porque em casa os pais já têm o hábito de dar na mão, às vezes, né? Algumas famílias dão na mão e aí já vão agora se policiando pensando que você pode estar determinando algo na vida do seu filho. Então, na escola, a tesoura é sempre sobre a mesa. A criança vai pegar com a mão que lhe for mais, né, apropriada, que for mais confortável, que ele se sentir mais segurança, que ele tiver mais tônus. Então, assim, é uma decisão da criança, né? Quando o pai troca a mão, não, você pegou com a mão errada. Realmente surgem muitas questões. Então, assim, o ideal é que a criança vá determinando o lado dominante dele. Isso para pé, para mão, para olho. E é um momento também e esse momento também é realizado muito nas atividades, então, na escola, né? Nesse ambiente. Em casa também vai se percebendo. Mas é importante essa decisão e que essa dominância lateral, que é a parte dominante do seu corpo, é ela que vai ter a força, é ela que vai ter um impulso, que seu cérebro vai te dar uma ação e ela vai realizar o comando, seja definida de uma forma tranquila. E pela Na verdade, criança. não é nem a escolha da criança, é a escolha do lado dominante dela, né? Do Do cérebro hemisfério dela, cerebral, do exatamente. hemisfério cerebral, exatamente. Deixem com ele, por favor. É verdade. Vani, para avançar para a alfabetização formal, né? Também é necessário que a criança já tenha alcançado noções de direção, como embaixo e em cima, frente e atrás, longe e perto, dentro e fora, né? Alto, baixo, enfim. São noções que são necessárias à aprendizagem da leitura e escrita, de letras, de números. Crianças em fase de alfabetização que ainda não alcançaram essas competências poderão apresentar dificuldades no senso de direcionalidade, causando dificuldades em discriminar grafias similares, porém com orientação diferente, né, que é a escrita espelhada. Até que ponto isso está dentro do esperado? Pois é. A escrita espelhada, né, Márcia, aparece entre os 4, uns 7 anos de idade, mas é mais assim, esperado entre os 4 e os 5 anos de idade, né? O período que as crianças desenvolvem o quê? O predomínio do hemisfério do cérebro. Né? O que acontece? Entre os 3 e 5 anos de idade, isso determina o quê? A lateralidade. Então, novamente, estamos aí falando de um momento importante de definição da criança comandada aí pelo cérebro, que a gente tem que ter esse respeito, porque vai acontecer, né? Se não acontece, vamos observar por que não aconteceu. Tudo tem um marco de desenvolvimento, todas as ações e todas as fases têm um marco de desenvolvimento, tem um tempo para acontecer, né? Os conceitos aí, né, o desenvolvimento da lateralidade vem e tem aí como associar esses conceitos de espaço temporal também da criança. Vem aí também uma criança que ela apresenta, se a criança não defende, ela apresenta aí umas alterações, então tem que ficar atento a isso, né, na ordem espacial. Se não tem uma lateralidade desenvolvida no tempo certo, sempre tem alguma autorização para a gente, né, observar. Esse conceito em cima e embaixo não aparece, então vamos ficar atentos a isso, né? Essa diferença da direita, da esquerda. Então, todos esses aspectos que são trabalhados tanto por um psicomotricista, né, como em outros espaços para o educador físico, tem que ficar atento, porque tem ali uma questão neurológica por trás disso, né? Sendo assim, a criança ela não vai conseguir ter a direção das letras também na hora que ela for organizar essas letras num papel, que ela for escrever as palavras. Então, se ela não tem a direção do corpo, esse cérebro ainda não está preparado para colocar, e que é um outro processo ainda mais complicado, transcrever essas letras num papel organizadas. E aí, voltamos à letra espelhada, que foi a sua pergunta. Então, por que essa criança ainda está escrevendo com a letra espelhada? Porque tem ali uma questão não definida ali no hemisfério cerebral dela com relação à lateralidade. Então, vamos observar e vamos ver como é que se encaminha. E, passando o marco de desenvolvimento, encaminhar para o especialista, para ele fazer um trabalho mais preciso. Isso também é exatamente, é um processo, né?
É, E, é, Vânia, olha só, professores têm mais oportunidades, né, como a gente até já falou sobre isso, para observar quais crianças estão alcançando o ritmo normal de desenvolvimento, né, que é esperado, e quais ainda permanecem em atraso no quesito motricidade. Essas observações são extremamente importantes para que ações interventivas sejam tomadas a fim de evitar maiores problemas na aprendizagem. Vários estudos mostram a relação entre desenvolvimento motor e cognitivo. Quais são os sinais de que o desenvolvimento motor não está como esperado? bom, mas eu vou até te responder essa já, mas eu vou até, depois eu vou acrescentar um pouquinho com relação ainda à escrita, duas partes que eu ainda não falei, que eu acho que é importante ressaltar, mas depois falo. Então, quando você está falando, né, é muito importante a gente ouvir, né, a gente escuta muito, né, ai, a criança tem seu Oi, tempo, né, Fabrício. a criança tem seu tempo, mas cuidado, né? Cada criança tem seu tempo, mas dentro de um marco de desenvolvimento, como a gente já falou. Então, passar dessa etapa, né, que a criança estiver e não havendo a evolução, tem que investigar mesmo, né? Nessa pesquisa você pode descobrir que essa criança tem aí uma questão por falta de estimulação, ou que essa criança tem uma questão porque, ai, essa criança tem realmente aí um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, assim, a gente tem um eixo e outro. Agora, na pandemia, nós temos aí muitos motivos para pensar que existem aí fatores que possam contribuir para uma dificuldade de aprendizagem. Então, a gente tem que só tem que estar atento, né? Atento a essa criança, atento a esse corpo, atento a essa evolução, né? Na avaliação psicomotora, a gente precisa avaliar as estruturas da funcionalidade desse corpo, né? Como é que ele está? Se tem ali algum bloqueio, como é que está a estrutura desse corpo, o alinhamento do corpo. Isso pensando na questão da praxia, né? O alinhamento, como é que está a liberação da cintura escapular, a rotação no rádio, como está a una. Então, todas essas questões que são mais, né, de movimentação até, né, já estou falando até meio óssea para vocês entenderem das mãos, dos dedos, enfim, do braço, a gente tem que observar para ver se tem ali algum bloqueio, alguma trava, alguma rigidez, né, uma relaxação, e aí você tem que trabalhar atividades que você possa aí dar uma tonicidade adequada, enfim. Todas essas observações devem ser feitas para realizar os trabalhos, né? O cotovelo, os punhos, a mobilidade, né? A independência desses dedos, até para ver a dissociação, e assim vai. Agora, os profissionais da educação, eles precisam observar como as crianças estão desenvolvendo as atividades planejadas. E aí é que vem, né? Cada planejamento tem aí um objetivo, né? Ele está observando ali alguma habilidade, como essa criança está desenvolvendo aquela habilidade, né? Quais são ali os pontos que estão dentro ou não do esperado para a etapa que ele está observando, né? Então, essa modulação, essa tensão que a criança tem na hora da escrita, né? Tudo isso deve ser avaliado por um profissional da educação também, porque ele vai indicar, né? Olha, precisa de um profissional, precisa olhar, esse aspecto aqui não está bacana. Os sinais, né, estão ali visíveis no momento do trabalho. Então, essa observação, tanto é que muitos relatórios são escritos por causa com pauta nas observações, né? Quando as crianças são muito pequenas. Então, tem que fazer aí uma vigilância permanente, né? De todos esses aspectos de como as crianças estão se desenvolvendo e como elas estão ali como elas estão frente aos desafios que estão sendo propostos para elas, né? As escolas, elas encaminham para as famílias depois de fases, né? Quando elas já estão na alfabetização, a maioria dos pacientes que eu recebo são nessa fase, da alfabetização. Então, assim, vem com muitas etapas já passadas para a gente regular. Então, é bacana sempre frisar para olhar as outras etapas. São importantes, são pequenos? São. Mas toda etapa tem ali um marco para ser observado e desenvolvido. Assim, isso. A psicomotricidade, ela é o estágio mais avançado, né, do desenvolvimento, tanto neurológico como motor, né? Então, já que está associado aos movimentos voluntários e inteligentes para alcançar um objetivo. Déficits psicomotores podem ser também observados em crianças com TDAH, tanto no hiperativo, né, hiperativo impulsivo, quanto no desatento. Crianças com déficits atencionais apresentam dificuldades na agilidade,
harmonia do movimento, desequilíbrio, torpeza e desorganização de movimentos sequenciais. Em crianças hiperativas, é possível observar dificuldades em ordenar os movimentos, né? Os impulsos motores. A dificuldade com planejamento é bem evidente, porque os impulsos motores, eles costumam vir antes do pensar, né? Quando deveria ser o contrário. Nesse caso, estratégias que desenvolvam as funções executivas são fundamentais. De que maneira o Programa de Estimulação Cognitiva, o PEI, ele pode desenvolver questões de planejamento e organização? Quando falamos, né, em função executiva, Márcia, aí a gente está falando sobre um conjunto de habilidades, né? E capacidades também, né? Que nos permitem executar ações planejadas. Então, o desenvolvimento pleno dessas habilidades são base do nosso comportamento intencional, que permite, assim, essa autorregulação, né? E esse alicerce relevante para o desenvolvimento da nossa memória operacional, né? Tem todo aí o nosso controle do freio inibitório, tem todo um processo da nossa flexibilidade cognitiva. Como você citou, as crianças com déficit de aprendizagem, né, seja por falta de estimulação, e seja também por um transtorno, ou seja também por uma síndrome, né, elas necessitam desse olhar atento, né? Elas necessitam também de profissionais que estejam ali envolvidos nesse processo, né? Através da estimulação cognitiva, né? A gente tem aí um eficaz desenvolvimento das crianças com sessões aí de estimulações cognitivas, né? Com mediações de estimulação, com 28 movimentos aí de funções, né, cognitivas que podem ser trabalhadas em consultório, que são super... É um programa super bacana, que desenvolve, que faz aí a criança transcender e traz aí vários movimentos, né? Tem a percepção clara e precisa, que pode ser trabalhada de uma criança aí, uma função de entrada, né? A gente tem aí, quando a gente for pensar no nosso cérebro maravilhoso novamente, né? Esse computador potente que temos, a gente tem aí a função de entrada, função de elaboração, função de saída, que faz aí com que a gente organize todo esse corpo e tenha as nossas ações, né? Programadas, executadas, harmoniosas, né? E nossa função de saída que mostra tudo isso. Então, a percepção clara e precisa, ela é responsável pela discriminação de dados, né? Através dos sentidos e, consequentemente, né? A apreensão das propriedades, né? Através dos sentidos, né? Quando uma criança tem aí, a estimulação cognitiva tem aí um instrumento que desenvolve aí muito essa percepção clara e precisa, né? E a gente tem crianças, né, no déficit, quando você vê uma criança, tá, mas é bem complexo isso, Vânia, do que você está falando? Quando a criança está num déficit, né, você vê uma criança que ela olha para uma letra, mas ela vê outra letra, olha para a letra P, mas vê a letra B. Essa criança precisa aí de uma estimulação, para que ela tenha ali uma percepção clara e precisa, né? Então, é ali uma das percepções que esse programa desenvolve. E através da mediação, através de um profissional que tem aí um processo de mediação. O programa em si, né, se você for pensar só no material que você tem para oferecer, realmente não é nada, né? Assim, a união da mediação, o jeito que você propõe, né, que você se dispõe dentro do seu mediado ali, né? É que vai fazer toda a diferença. A forma como você conduz, certo? Sim. Aquela mediação. E além dessa percepção clara e precisa, teríamos o comportamento, que eu acho que é bem junto, né? O comportamento exploratório, planejado, não impulsivo e sistemático. Eu acho, assim, esse que também é uma função cognitiva de entrada, né? E isso aqui é muito desenvolvido pelo primeiro caderno do programa, que é a organização de pontos. Eu acho que é bem bacana também. Percepção clara e precisa, comportamento exploratório planejado, não impulsivo, que são funções cognitivas de entrada e são extremamente importantes, né? Principalmente para crianças
e adolescentes que tenham aquela impulsividade, né? Que respondem antes da pergunta ter sido completada, que vão analisar, vão, na verdade, analisar não, né? Mas vão responder uma pergunta numa prova, por exemplo, sem ler a pergunta, então se atropelam. Então, esse programa eu acho que ajuda bastante, principalmente esse primeiro caderno. Não, com certeza. E olha que essa impulsividade ela é do ser humano. Tem, é lógico, a pessoa, a criança que tem ali muito fora do esperado, e aí a observação tem que ser muito presente mesmo, mas já é, essa impulsividade já é algo que o ser humano tem. Então, assim, esse caderno realmente traz aí um objetivo muito bacana para que você tenha esse freio, para que você consiga aí se planejar, né? Para que você pare, pense, se organize. É muito bacana. E tem aí a orientação espacial, né? Que vem também como uma função de entrada, né? Que é a representação mental de si mesmo, né? De pessoas e de objetos no espaço. Não tem nada a ver, gente, com a lateralização. É um outro viés. Então, a orientação espacial eficiente, ela é essa questão da representação de mental sua no espaço e com o evento acontecendo e você relacionando e se relacionando nesse espaço. Então, é um outro ponto também que o programa trabalha e que é excelente, porque é gráfico. Orientação temporal, né? E a Exatamente. facilidade de perceber um problema e defini-lo com clareza. Eu acho que esse também, já é de elaboração, né? É muito importante, muito bacana. Esse programa realmente me deixa bem encantada. Sim, sim, com certeza. É um programa que traz aí todo um desenvolvimento com 28 funções cognitivas para você trabalhar sendo mediado, né, por um profissional que esteja ali olhando tudo que ele pode desenvolver e acrescentar e tirar ali para fazer com que o paciente cresça, né, e desenvolva mais ainda as suas habilidades. Eu acho que é muito importante. E aí vem a precisão, né, a exatidão dessa coleta de dados também, que é a função de entrada, né, como se você transformasse um estímulo, assim, um bloco de estímulo, né, perdesse ali uma coleta de um dado ali da coleta, sabe, específico, você tivesse ali, sabe, transformasse um bloco e você perdesse um dado. Então, essa precisão e exatidão na coleta de dados é a função de entrada. Então, vou passar para uma linguagem mais simples. Como se você fosse comprar algo e voltasse com outro produto e não trouxesse o que você precisava. Ou como se você tivesse ali que fazer uma prova muito importante e não conseguisse fazer uma redação correlacionando outros artigos que você já tivesse visto sobre o tema para poder ali argumentar. Estou falando aí para um universitário que tivesse num momento assim. Então, tem ali toda uma precisão e exatidão de coleta de dados que ele perdeu ali uma informação e precisa ali de uma estimulação. A gente sabe que o final, né, o objetivo final desse programa é realmente desenvolver a metacognição, né? Desenvolver a Sim. autonomia. Quando você fala do desenvolvimento, o desenvolvimento final é isso, né? O objetivo é de desenvolver a autonomia dessa criança, né? Desse adolescente, desse adulto, se for o caso, né? Com certeza, Má, com certeza. A gente tem aí, o objetivo é que essa pessoa tenha ali todas as suas funções cognitivas, né, organizadas, para que ele consiga, né, se resolver no ambiente e para que ele consiga ir transcendendo as suas dificuldades, né? Facilidade de perceber um problema e defini-lo com clareza, né? Isso já fala, né, que é bem de elaboração. E vem aí a presença do comportamento planejado, que também é de elaboração. Então, você ter todo ali um controle, presença e presente, parar, planejar para depois executar. E aí, uma execução precisa, uma execução objetiva, com foco, sabendo o que você quer fazer e o resultado que você vai obter. Também tem um instrumento para que a gente possa desenvolver essa habilidade. É um instrumento muito rico no desenvolvimento cognitivo, né, Marcos? Exatamente. Além do controle da impulsividade.
que já é de saída, né? Sim, É um programa que realmente o ponto de partida para o processo da metacognição. com Então, certeza. quando a gente faz essa estimulação, é com esse objetivo. E, no final, né, o que a gente quer deixar claro é que existem profissionais que estudam e estão dispostos a ajudar, né? Sim. As Nessa fase, pessoas, porque as assim, crianças que estão. tem aquela fala, né? O especialista, ele vem para contribuir. Ele vem ali para pegar ali aquela questão que ficou em aberto e trabalhar ela de uma forma que ela feche uma etapa que ficou ali, uma pendência, e que a criança se desenvolva plenamente, né? De uma forma global, que ela consiga ali resolver os seus. Fechou o áudio. Ah, agora fechou o áudio, eu não sei que parte eu parei. Agora Então, tá bom. que a criança consiga, que a pessoa consiga resolver as suas dificuldades com autonomia, né? E o programa de estimulação cognitiva, né, ela desenvolve a metacognição, como a Má falou, das crianças através de uma interação humana, né? Organizada, direcionada, planejada, mediada, né? Onde o foco não é a resposta, é o processo, é a É o elaboração. processo. Estamos aí na elaboração. Então, vamos dessas respostas, né? Vamos pensar sempre no processo. Não vamos ter pressa. Vamos ouvir, tá? Vamos elaborar, vamos pensar a partir da resposta o que eu posso fazer para tornar aquele momento mais rico para o meu mediado. Não é isso, Má? Aliás, o mediador não tem pressa, né? Exato. Exato, é isso mesmo. Bom, eu acho que é isso, né? Exato. Gente, eu quero agradecer. Eu sei como é complicado, né? Ficar aqui, fazer um fechamento. Acho que é isso. Se você tem ali uma questão, procure uma opinião, procure ali um pediatra que te indique ali para o especialista que resolve o problema do seu filho, né? Estamos todos aqui, é uma pandemia sim, mas sempre tem ali uma solução e sempre tem um profissional com um olhar especializado para cada dificuldade. Não é, Márcia? Estamos aqui à disposição. E muito obrigada pela participação Obrigada. de todos, Obrigada, especialmente de você, Ivanice. Vânia. Obrigada, obrigada. Obrigada para Foi quem muito ficou até o bom. final, tá? Obrigada, Eu só não meninos. sei como é que grava isso aqui, viu? Quando você fechar, você grava, Mai, vai aparecer a opção, tá bom? Vai aparecer Ah, para tá você a bom. opção. Um beijo. Beijo, Beijo, meninas. Beijo, gente. pessoal. Tchau. Tchau, Fiquem com tchau. Deus. Beijo, tchau.